Como é que é, meus amigos? Como é que é? Sejam todos bem-vindos mais um episódio aqui do Ressaca Nerd, o seu canal para falar de nerdice até da ressaca. Hoje não é quinta-feira, mas vai rolar um TBT aqui. Vocês pediram e depois do Top 5 de filmes, vamos falar um pouco do Top 5 séries. Mas antes, chamar aqui o meu Dream Team. E aí, Cedazinho, como é que tá? Tudo bem? Lembrando, estou bem, né? Deixa Obrigado. eu, né? Respondendo a Diegão. Mas lembrando que é top séries que mudaram a nossa vida, né? Que marcaram a nossa vida, né? Não é as melhores séries que a gente acha que são as melhores, mas é que marcaram de alguma forma a nossa vida, né, cara? Muito foda fazer essa lista, hein? Nossa senhora, que desafio, cara. A gente tem que parar com esse desafio, pô. Porra, o cara bota uma, bota a outra, a lista muda. Muda. Se eu fosse fazer essa lista amanhã, seriam outras, e assim vai. E o Gão Caótico, será que ele foi fácil pra ele? E aí, Não. Gão, como é que você tá? Não, estou bem, estou bem. Estamos resguardados à civilidade, à ordem, entendeu? Aos conceitos de o que tudo que é mais de bom. Uau. Muito bem, o Gão tá, O hoje Gão tá tá filosófico. loucaço, Não, ele tá loucaço. tranquilo, acho que ele tá leve. Eu estou azedado. Azedado não, com Pass- azeite. passaram pomada no- azeite, camomila e Hipoglós. hipoglós. E um suquinho de maracujá pra rebater. Pois é, Ceará, realmente hoje vamos falar, meus amigos, do Top 5 aí, as séries que marcaram a nossa vida. Não foi fácil, porque muitas vezes a gente pensa, é a melhor série ou é a série que marcou? Pode ser as duas coisas, né? Ter a melhor série da sua vida que marcou a sua vida. Mas sigamos, mais um desafio e vamos nessa. Simbora! E aí vou começar aqui. Começa por mim? Não. Sim, começa Pelo você. host. Olha. lembra do episódio? Lembra do episódio do Batman que eles diziam, com o líder Com o podem líder. trabalhar juntos. Só pensando em zero com o líder. Podem Ali foi um gesto da mão, não foi? Não foi? Não, é um gesto da mão. A mão não mente, né? Mão não mente. Não mente, ela Bem. sempre está onde quer. Mas vamos começar. Antes de começar aqui, antes de falar o meu quinto lugar, dizer assim que realmente foi muito foda. Eu achei assim, muito mais difícil fazer essa lista do que fazer a dos Os filmes. filmes, foi Pra mim foi realmente, muito foi mais muito mais foda. difícil. É, não foi mais difícil, assim. Olha, Mas só os não. primeiros lugares. Xiii. Vamos pra frente. Mas foi, pra mim foi muito mais, assim, realmente, eu assisti alguma coisa no YouTube, eu li alguma coisa, putz, minha série tá defasada, vou ter que mudar. Enfim, e fiquei nessa. Aí eu pensei o quê? Vou fazer uma proposta aqui. São 5 séries que marcaram a nossa vida. Então, essa é a premissa básica e maior. Marcar a vida. Marcaram a vida, não são necessariamente as São melhores. E aí eu pensei, vou fazer um top 5 ao longo da minha vida, para cada fase da minha vida. Então, quinto lugar, infância, juventude, né, adolescência, juventude, fase adulta e a velhice, que é a fase atual. Que é a fase atual. Mentira, Porra. eu discordo. Diego podia ter falado isso, né? Foi uma ideia sensacional, cara, essa sua. Não, porque Eu- você não colocou o Silvio Santos. Pra ser a idade e velhice. Então, Nossa senhora, o Gão dando no... Mas tem SBT. Ó, Tem spoiler. SBT. Tem Eita, SBT. olha. Então, assim, então, antes de começar a minha lista, eu queria só deixar claro que eu peguei essa premissa. Ó, vou colocar uma em cada fase e vamos embora. Porque se eu pensar atualmente, eu disse, pô, tem muitas séries Sério? tops. Então, E isso que foi foda, né, cara? Teve muita série massa que a gente assistiu. Teve muita coisa boa que ficou de fora. de Cara. fora. E você fica assim pensando, cara, isso daqui... minha maior dificuldade é porque tem muitas séries que tá na lista, né? Mas que não é... Porque tem outras séries bem melhores. Mas não é a história do... Não é a melhor.
É o que te O marcou. que te marcou. Aí você, não, realmente, essa aqui me marcou. Marcou. Será meu momento? Isso aqui eu tava mais assim a e que tal. tocou E assim o coração. Tocou Aqui o coração. tocou o coração. By night. Às vezes o estômago, né? Também. Então, vamos começar. Podemos começar? Vamos embora. Queria soltar aí o trechinho do meu quinto lugar para vocês se emocionarem. Filme, meu quinto filme. Não contavam com minha astúcia. Chapolin Colorado, meu Maravilhosa a escolha, hein? Maravilhosa E aí, escolha. Hugão? Chapolin para os Vingadores. Já pensou Chapolin metendo a machadada no tanque? Não, ele levanta o martelo de Thor. Com certeza. Certeza, sem dúvida. Levanta, Levanta levanta. fácil. Levanta fácil. Pois é, eu achei, colocando aí, começando a minha fase, eu coloquei da minha infância, eu acho que me marcou mais. Chapolin, até mais do que o Chaves. E engraçado que nessa época a gente nem tinha esse conceito de série, né? Não. se falava em temporada, série, episódio 1, episódio 2. Era o quê? Um programa de TV, passava no SBT. Começava e terminava no mesmo episódio, Isso, não deixava nada pro Nada. próximo. Então, assim, a gente não tinha muito esse conceito de série. Mesmo assim, eu trouxe pro meu quinto lugar, porque realmente eu acho que marcou minha infância mais do que Chaves. E, assim, pra mim, né, nessa fase, assim, começou talvez ali, meio que implicitamente, minhas duas maiores paixões. A questão do super-herói, né, o gafanhoto. Era um gafanhoto, mas era meu super-herói na época. E, pra quem assistiu os episódios, tinha alguns episódios que dá medo, meu amigo. Era terror, entendeu? Tinha o Abominável Homem das Neves, o Drácula, sabe? Então, assim, tinha alguns... Era um terror para Cara, criança. Diego ter medo de Chapolin foi absurdo agora. Você... Mas, Ele assim, poderia morrer de medo. Diego, o pequeno Diego, com 4 anos de idade, podia morrer de medo e tal. meu amigo, não, detalhe, eu faço questão até de não rever os episódios, pra não estragar na minha mente aquela paixão, entendeu? Isso é importante. Porque eu vendo hoje, eu vou dizer, pô, que merda. Era disso que eu gostava, então não tem perigo de eu rever o episódio do Chapolin, mas Roubou essa minha coisa do fala. super-herói e a coisa do suspense, do meio do terror, que são as minhas duas paixões Você que hoje. prefere deixar no coração. Exatamente. Sabe uma coisa que eu achava massa, cara, de Chapolin? Quando ele tomava aquela pílula que ficava pequenininho? Sim, Não era o nome, sim. não. É, De pilim, pílula... pim, pim. Não, Sei lá. Não contava, tinha as frases clássicas. as frases dele, clássicas, não contava com minha Astúcia. astúcia. Não, Chapolin, Siga meus bons. Chapolin tem todos os estereótipos do super-herói, exceto Identidade Secreta. Exato. E pronto, mas todos os outros ele tem. E só pra fechar um detalhe, uma coisa que eu achava massa, era ver o quê? Os personagens do Chaves, Chaves. desempenhando Outros papéis. Era o assassino, era a mocinha, Dona Florinda era a mocinha, né? Chega, mudava a produção, pô, Dona Florinda é gata e tal, né? Nossa senhora, só podia vir de Diego, né? Dona Florinda, você tá apaixonado, Dona Florinda? Putz, Não, mas Você assim, achava ela Chiquinha, gatinha? Kiko, então, pô, interpretando outros personagens que a gente tava acostumado ali, isso era E era massa. massa, era Então, massa, assim, era massa. antes da era das séries e né, Chapolin streaming, Colorado. Chapolin pra mim marcou em meu quinto lugar. Sensacional. Não, é isso. A sensacional. única coisa que eu tenho pra dizer do Chapolin é que os Simpsons tem uma homenagem ao Chapolin. Sério? Sim. Sabia não. Tem um cara que é uma abelhinha, que tem uma marretinha. Ah, Ele é? fala espanhol, é uma homenagem ao Chapolin. Ah, Massa, cara, massa. massa. Então, Total, fica a não dica. sabia. Não sabia. E agora? O Gão ou eu? Você, você, será? vai, será? Você, Então solta aí, Casal, meu quinto lugar filme, o vídeo. de séries. Hello, Stinky. Nossa senhora. Isso é muito Black Mirror, velho. Black Mirror. Meu Deus do céu. Cara, Black Mirror, pra mim, ele entra em quinto lugar porque, cara, era uma série. Porque marcou.
A gente assistiu o episódio, passava a semana toda digerindo a porra do episódio, velho. Passava a semana toda digerindo o episódio. Eu não assisti essa porra, não sei Caramba, que cara é isso. você tá perdendo, cara, uma obra de arte. Você tá perdendo uma Tá, obra eu de vou arte. assistir. E outra coisa, o Black Mirror ele tem uma pegada. Primeiro ele é... Tem aonde? Ele tá no... Boa pergunta, Netflix. Ele é uma série de 2011. Certo? 2011, tá no Netflix. Tá. Você pode assistir lá. Eu realmente, pra mim, os melhores é a primeira e a segunda temporada. E, cara, ele usa, tipo assim, o avanço tecnológico para o mal. Então, assim, como a pessoa pode se dar mal com os avanços tecnológicos. Esse episódio que eu trouxe especificamente foi um episódio que eu mais gostei. É um que o cara implanta um chip no seu olho, no seu cérebro, que você grava tudo o que você vê. E você consegue assistir depois. É tanto que na cena ele tá assistindo a filhinha dele, né? Uma lente de contato que consegue registrar. Cara, é um chip que fica atrás da orelha. Cara, com certeza daqui a 3 anos deve ter algo parecido. E sabe o que é legal, cara? Eles falam tudo de ruim que pode acontecer. Por exemplo, eles vão num jantar. Esse episódio, inclusive, eu lembro ele em detalhes, assim. Ele vai num jantar, aí ele pega uma moça que é bem bonita. Que ela foi- geralmente é um problema. Que roubaram dela. Certo. Ela foi assaltada e arrancaram Sim. o chip dela pra vender como pornografia. Porque ela não tinha os... O Sim, ela se HD, vê nua. ela se vê nua. Ela, com certeza, nessa época, ela fez sexo com alguém e, tipo, Sim, tem entendi. lá, tá gravado. Entendi. Se você quiser rever a sua cena, tipo aquela fofada fenomenal que você deu em algum tempo Fofada? atrás e tal, É, você Fofada? assistia, Vai sair cara. legendas? Isso aí, fofada. Vai sair fofada. Fofada? Fofada é igual a fazer amor, né? E Black Mirror, cada episódio fecha uma história. E cada episódio fecha uma história, é um- né? E cada episódio é um diretor diferente. Eles pegam um diretor diferente. Então, é muito massa que você sai com o estômago embrulhado, cara. Embrulhado. É tipo Love, Death and Robots. Nunca vi isso aí. Não, tá no Netflix também. Então é meio que essa pegada. A tecnologia, o mal que a tecnologia Tecnologia traz. Traz. Isso. Ou Tem pode do- trazer. Ou pode trazer. pode trazer. trazer, dependendo Tem- do uso. Pra é uma mim, boa ficção científica. e aí, um adendo, né? Um episódio que não é um episódio tão bom, é um episódio que para mim é o que tá mais próximo de acontecer, que está acontecendo, né? Que Black Mirror trouxe. É o episódio do like. Que, tipo assim, você era ranqueado na sociedade pelas quantidades de like que você tinha e de interações. Então, quanto mais interações você tinha, mais você conseguia subir na sociedade. É tanto que, tipo, a mulher ia alugar um carro, como ela não tinha uma quantidade boas de likes, ela não podia alugar um carro top. Ela tinha que alugar um carro mais simples. Cara, é muito top, cara. E você olha assim, nossa... Cara, Você vê, tem outras você vê discussões nisso. muitas ligações com o dia de hoje. Porque E, tipo, e tem umas coisas que é muito legal. Uma das primeiras cenas é ela tomando um café. Ela tira uma foto, aí posta ela tirando a foto tomando um café. E dizendo que o café tá maravilhoso. Aí ela toma o café e faz uma careta. sim. Então ela posta que o café é gostoso, mas o Mas café é ela uma tá- merda. Entendeu? Assim, cara, Então faz essa crítica às mídias sociais, como a gente Sociais. aparenta ser uma Isso. Entende? E tipo assim, e ela trata bem o cara lá Sim. pra o cara dar um like pra ela. Não é tipo assim, cara, é tudo Em volta do like. do não like, é em volta da realidade. da realidade, entendeu? O que as pessoas sentem de verdade. Isso, Não é perfeito. autêntico, é fake. Não é autêntico, é fake total. E isso mostra, pra mim, é o episódio de Black Mirror que eu tô vendo chegar e vocês assim, cara, chegou. Né? E por que marca a minha vida? Sim. Por que essa é- marca? Né? Essa é a pergunta. Cara, por quê? Porque em 2011, eu tinha me mudado. Começou em 2011, eu assisti em 2012. Eu tava em São Luís e você assistia, cara, e eu passava uma semana digerindo aquele episódio. Cara, era incrível como marcou, porque eu ficava pensando, caralho, é mesmo. Se isso acontecesse. É a mesma coisa do The Boys. Lembra do The Boys? Que você diz assim, que eu vou dizer assim, velho, se existisse um super-homem, É desse jeito? era desse jeito? Sim. Pronto, era Black Mirror, que você fica pensando, poxa, e você começa a pensar, e o que é legal é que você começa a fazer links, né? Cara, o desenvolvimento tecnológico começou a mudar minha vida aqui, e já muda no meu comportamento, e você vai fazendo esse link, por isso que mudou, por isso que pra mim é um top 5, porque, tipo, eu passava semana pensando nisso. Bicho, pareceu o top 1, bicho.
Calma. Você Calma. me empolgou, imagine o resto. Calma. Eu quero Calma. ver só a versão da sua vida. Você é tão Vamos legal. lá. O Gão. O Eu, Gão, né? eu sou opções óbvias. Será? Vai, Tão Carlosão. óbvio? Será, Vai, Carlosão. Toma? Quinto lugar de Hugão. Fantástico Jaspion. Versão brasileira Álamo. Meu Deus, Jaspion! Pugão, Eu gosto das minhas escolhas, que sempre pode se resumir em Sensacional. porque sim. Não, A resposta é sim. É porque sim e pronto, aceite a realidade. cara, sabe o que eu achava massa? Uma das coisas que eu achava massa em Jaspion, na cena de abertura tinha o projeto do capacete dele. É. Né? Era Vá. mas aí, Hugão, essa época, né, desse seriado japoneses, né? Todos japoneses. Sim, o gênero Tokusatsu. Jaspion, Giban, Jiraiya. Jiraiya, Black Kamen Rider. Na década de 90. Changeman, Flashman. Década de 90, estamos falando? Final de 80. 80, final de 80. Final Final de de 90. É. E, assim, como é que você acompanha... Tudo bem, a gente acompanhava na manchete. Por que marcou? Aquela pergunta será. Por que realmente você disse, pô, desses todos japoneses, que era bombardeado dessas séries japonesas, É. por que Jaspion? Ah, cara, Jaspion é o primeiro. Então, assim, introdução à nerdice, aula 1. Aula 1. Jaspion. Beleza. O que é Jaspion? É um cara que vem das estrelas. É um nerdice, cara. Ele tem uma armadura meio Homem de Ferro. Ele é totalmente Star Wars. Ele tem um sabre de luz. Antes de você ver Star Wars, era Jaspion. Totalmente influenciado pelo Star Wars. No espaço sideral tem um cara que é preto. Tem um inimigo que é Santangosto. E fora que, bicho, olha, eu assisti. Está disponível no Prime Video. Completinho. Jaspion. Jaspion. Você reassiste, Assiste as cenas de ação. são- mantém Cara, a emoção. Marvel não chega um sarrafo desses cabos aí. Nossa senhora! Em cenas de ação, Jaspion, Jiraiya, esses caras antigos, são os raizão. Entenda, meu querido, eram os caras faixa preta e sei lá o que lá, o cara é 4. Não tem o que fazer. Quebrando a porrada. Não tem o que fazer. Ei, vamos fazer um filme? Vamos, sei o quê. Bota um... Ah, tem um ator bonitão, tal. Não tem problema, bota o cara na armadura e sente o sarrafo, meu amigo. Fazendo aquela coreografia de luta Fazendo massa. a coreografia de luta massa, meu irmão. Massa. Isso é legal demais. Porra. Você acha que John Wick é bom? Assista já. Assista. Nossa senhora! Vai ficar um link aqui dos melhores cenas de ação do Jasper. Você fica assim, meu irmão, os caras metem bem. Que coisa, hein? Ficar quieto. Não, eu não tenho, E né? porque marcou, a gente assistiu lá No veraneio. na tava primeira. comigo. Tava com você. Diga. Diego, não lembro de nada, velho. Ó, primeira vez que a gente assistiu o Jasper, eu e meu irmão, a gente foi lá pra João Carlos assistir. Tava você, Clash Júnior. A gente, ei, Jasper, o que é isso? Jasper, botou lá e nunca mais minha vida foi a mesma. E o mestre de Hugão Class precisa vir aqui, Precisa né? ver. O Gão é um padawan. Vão entender que o Gão é um mero padawan. Nossa senhora. Depois eu via Simbora, o Dylion, né? O robô gigante dele tirando a mão do bolso. Sim. Nunca mais minha vida foi a mesma. Tirando a mão do. Tirando a mão do bolso, nunca a vida foi a mesma. Tá Cara, louco, velho. muito legal aquele bicho. Cara, era muito legal. Não, eu gostava. Dessas séries japonesas, o que me chamava mais atenção realmente era Jiraiya, né? O ninja e tal. Black Kamen Rider depois, porque o irmão dele era o inimigo mortal dele, então... Cara, E- Todos incrível. estão disponíveis no Amazon Prime. O Kamen Rider Todos. Black tá disponível no Amazon Incrível. Prime. O que eu mais gostava era o Changeman e o Flashman. Cara, o legal, sabe o que é esquisito? Por Depois exemplo, eu- Changeman, Flashman, Jetman. Por exemplo, lá no Japão, esse seriado, eles são Super Sentai. Eles passam, tipo, domingo de manhã. Sim. E, por exemplo, uma temporada é Changeman. A temporada seguinte é Flashman. Entendi. A outra temporada é Jetman. Uma temporada X eram os dinossauros. Um americano maluco comprou isso e virou Power Rangers. Ah, olha aí. E se você presta atenção no seriado Power Rangers, o americano, o que era filmado era só eles sem as roupas. Quando eles colocavam as roupas, ia para as cenas do Japão. Sim. No caso, filmadas no Japão, No Japão. né? Ah, eu não sabia dessa não. Era o seriado tipo Flashman, Changeman, tipo, a próxima temporada ia passar, era o Power Ranger. Aí a Globo comprou e não pode passar. Então, Não, mas... é isso mesmo. Não, é isso mesmo. E aí,
hoje, se eu não me engano, hoje os dois são filmados, antigamente era parecido, mas hoje os dois são filmados ao mesmo tempo. Então você tem, no caso, acho que alguém comprou alguma coisa, aí tem a questão do legal, mas os dois são filmados ao mesmo tempo. Então hoje não tem mais a discrepância, né? Porque entre um e o outro, os dois são filmados ao mesmo tempo. Tanto Power Rangers como o Super Sentai. Valeu. Show de bola aí, ó. Satisfeitíssimo, sensacional. Tá vendo? Esse top 5 Diogão aí. E o Jaspion é o Metal Hero, que aí vem o Jaspion, tem o Gavan, que passou também, o Spilvan, que era depois do Jaspion, e depois tem o Aí já é demais pra mim. Eu só lembro o Jasper. Metalder. E o Jiraiya. Jiraiya também é o Metal Hero. Só lembro Jiraiya e Não, Jasper. gente, é muito massa, mas beleza. Parabéns, Gão. É realmente. Obrigado. Por isso que Nossa marcou. infância. Por isso que marcou. Marcou, total. Pois é, eu vou rever meu top 5 agora. Fudeu, né, velho? Cara, tô com vergonha de Black Mirror aqui. Editor, muda tudo. Muda tudo. Vamos embora. Meu quarto lugar, podemos. Vai lá. Vamos. Começamos muito bem essa primeira rodada, hein, do quinto. Show. Mas vamos lá. Quarto lugar. Vamos colocar. Nossa. Não. Antes de fazer qualquer julgamento, A voz do além chegou e disse... né? cara, tipo assim, Não. velho, vai lá, explica. Deixa eu falar. Olha, eu vou só dizer uma coisa, eu vou ficar calado com toda a explanação de Diego, por quê, como, por que marcou, mas se ele tivesse escolhido Malhação, eu ficava quieto. Eu aceitaria Dawson, com mais sim. dignidade. Agora, eu falar. Dawson's... Bah, vou ficar quieto. Vamos lá. Você era apaixonado por Kate Holmes? Diga alguma coisa assim pra melhorar a nossa... Michelle Adams. A Lourinha. essa A Lourinha dúvida? aqui, do lado de Dawson. Do lado... Entre ela e o Joshua. Alguma coisa assim. Cara, eu nunca assisti isso na minha vida. Cara, vamos lá. Eu saí da infância, do Chapolin, e entrei na adolescência. A gente tá falando de uma série dos anos 90. Tipo 1990, mais ou menos. 1996, 7. Que passava na Warner. Né? Na época que tava ali DirecTV, né? Todo mundo começando a pegar os canais a cabo. Né? Não, satélite, né? Satélite. E era uma série que eu assisti com meu irmão. Né? Meu irmão, que é o nosso nerd raiz daqui do O grupo. mestre de O mestre, vocês, no caso? O mestre, o Palpatine aí, um Sith. Palpatine? Um Sith, quem sabe. Mas... Como falar mal do irmão sem falar mal? Você falar mal do irmão, né? Então, assim, foi essa parte da adolescência. Ou seja, era uma série, cara, que na época bombava o quê? Barrados no Baile, Melrose Place, Baywatch. Então, assim, o cara adolescente... Que não era Baywatch, era SOS Malibu. SOS Malibu. Então, assim, o cara adolescente... aqueles problemas de adolescente. Namoro, e vai pra faculdade, não vai. Então, era muito engraçada essa série, porque a cada temporada... Dawson, que era o ator principal, mas a cada temporada ele tava com uma pessoa diferente. E tinha uma troca-troca. Essa Rachel, né? Nossa Rachel do Batman, né? O Kate Holmes, que tá ali na ponta, que é a Rachel lá do Batman, The Dark Knight Rises. E The Dark Knight. Então, assim, todos os atores fizeram muito sucesso depois. Muito sucesso. E é o que eu digo, aquela coisa da adolescência, problemas de adolescente, namoro, faculdade. E aí sim, eu já comecei essa coisa de série na Warner, passava na Warner, essa coisa do episódio. Próximo episódio. Então, Marcou sua vida. marcou essa sua fase vida. da adolescência, velho. Vocês conheciam, falando sério, vocês conheciam ou não? Então, eu sabia que existia, mas eu nunca tinha assistido, cara. Bugão? Não, tem um... Não. Tá bom, então vamos Não. pra próxima.
Nossa, essa. Não, eu disse, se eles botassem malhação, eu ficava quieto, vai. Por que não a novela da Globo, né? É, Eu era noveleiro. bota Tropicaliente, A gente sei tá- lá. A gente tá falando uma época. Mulheres de Areia. Eu quero ver com Dawson's Creek, velho. Ai, Eu não nego meu passado. Eu não nego meu passado. Mas Meu Deus. vamos lá, quarto lugar do Ceará. A gente perdoa, a gente perdoa. A Mas- gente ama você, a gente ama perdoa, você. mas a gente vai usar esse trunfo toda a vida. família, tem que aceitar. Vai, Diego Cara, Dawson's toda Creek. vez que Diego fazer uma merda, ele vai dizer, e tu que assistia Dawson? Botou no top 5 séries que marcaram a sua vida. Dawson's Dawson's Creek. Porra. Bora, Cardozão. Vamos pro quarto lugar, meu quarto lugar aí. I Olha understand. só. More than you realize, I understand wanting to walk away from the Order. I know. Tão sério. Clone Wars. Meu Deus do céu, velho. Muito melhor do que Dawson's Creek. O Gão. Não, eu assisti Clone Wars, Dawson's Creek não. Então, com certeza. O Gão voltou. Cara, porque essa série foi massa e me tocou fuleiroso. Quando, em 2018, que eu tive lá uma parada na vida, que eu, né, tive um... Não, você teve uma lombada na vida. Uma né? lombada Uma na vida? na vida. Cara, eu assisti todos os filmes de Star Wars, inclusive emendei em Clone Wars. E aí, cara, Clone Wars me traz uma visibilidade do que aconteceu das guerras clônicas entre o 5 e o 6, né? Que coisas que você não via, pô. E coisas que marcaram muito a minha vida, principalmente por entender toda a questão da batalha. E principalmente por entender que toda a história tem dois lados, cara. E é essa história que Clone Wars me deixa. E no final, cara, quem tem a maior sensibilidade, que entende o que tá acontecendo, é uma Padawan. Que é uma criança, que é a Ahsoka Tano, por Ela isso tem que eu quantos trouxe. anos? Devia ter, sei lá, seus 12, 13 anos. E ela consegue entender que o conselho não tá entendendo o que tá acontecendo. Ela consegue entender muito mais além. Ela consegue ver. Porque você pensa, cara, se você olhar pra Star Wars, se você olhar pro Mestre Yoda, cara, Mestre Yoda obedecia ao grande vilão, cara. Ele não conseguiu ver que o grande vilão tava do lado dele, mandando nele. Ele trabalhou pro grande vilão. Ele foi uma ferramenta usada pelo Sith. Ou seja, se você olhar e dizer assim, cara, os Jedi o conceito de Jedi são uma bosta. Os caras são. E, cara, e você fazer esse entendimento via Clone Wars foi muito sensacional. E Clone Wars, por isso que Clone Wars marca. E assim, eu sinto falta, porra, podia ter um live action, devia custar milhões, mas teria sido sensacional. Teria cortado a parte infantil, né? Porque infelizmente é uma animação, é voltada a criança, então tem que ter. Tem uns episódios que não valem nada. Não, mas você pode fazer coisas pra crianças, assim. E serem boas, passar alguma coisa, cara. Mas tem, então, assim, por isso que são 6 ou 7 temporadas e é meio que se Nossa. arrasta, né? Se arrasta, porque tem muito episódio. Cada temporada tem o quê? Uns 20 episódios? 20 episódios, mas de 20 minutos, né? isso é Então menos dá pra mal, você assistir e tal. E- Mas, cara, é muito top. Então eu por que entrou no top 4 que marcou? Porque eu me diverti de verdade assistindo. E só uma curiosidade, na linha do tempo dos filmes, Clone Wars, o desenho, ele se passa entre o filme A Guerra dos Clones e A Vingança dos Do Sith. Sith. No caso Entre o 2 e o 3 ali. Não, pô. É entre o 2 e o 3, perfeito. Eu falei 4 e 5 porque... perfeito. Entre o 2 Obrigado, e o 3. entre o 2 e o 3. Então o Anakin ainda no conflito se transformando ali. Ainda se transforma. Na verdade, não tem tanto, você não consegue enxergar. Ele é só um Jedi pouco. rebelde. É só um Jedi rebelde. Você não enxerga pouco isso. Ele do lado negro ali. Não. E a Soca do bem. Do bem. Total. Bicho, a Ahsoka, ela tem uma consciência muito maior do que os que você falou. o que você fala. É muito top. E como você sabe o final, você olha assim, porra, quem tava entendendo o que tava acontecendo nessa moça? É tanto que essa cena que eu trouxe, ela desistindo, cara. Não vou continuar aqui. Aqui não é meu lugar.
Beleza. Cara, tipo, imagina uma menina de 12 anos chegando pra um velho de 600 anos e assim, cara, eu acho que vocês estão errados, eu vou sair fora. E ela tudo certo. Tá bom. Muito bem, Sensacional. parabéns. Simbora? Simbora. Vamos lá, Hugão. Quarto lugar de Hugão. Aí fala mal de Dawson's Creek. Eu quero ver o que Cardozão vai falar. Esse foi o cara que falou mal de mim, porque Dawson's Creek, Friends, mas Friends é uma série. Top, cara, eu assisti muito Friends, eu não posso falar mal Então, tanto. eu imagino você dando as risadas com Friends. Bicho, marcou porque são duas coisas que marcaram. Primeiro que eu comecei a aprender inglês com essa porra aí, a gente assistia legendado. Isso. Não é isso? E segundo, porque... Era da Warner também? Não, era Sony, canal Sony, Sony. Sony, Eu tava no canal Sony. Sony. Foi a primeira coisa que eu assisti quando papai comprou a TV a cabo. Porque papai... Acaba não, DirecTV. DirecTV. E tinha... Bicho, é uma saga por si só a aquisição do serviço de TV por assinatura dentro da minha casa. Por si só, já é uma saga. A primeira coisa que você assiste depois do final dessa saga, você liga a TV e passa Friends. Sabe lá o que é. Tem umas galegas aí bonitas, tem um pessoal lá. Que é isso? Eu não tô entendendo o que eles estão dizendo. Pronto. E aí você vai entender inglês, entender as coisas. E outra coisa, depois de um tempo esse seriado foi tão querido lá em casa que mamãe assistia, a gente assistia, eu, meus irmãos, todo mundo junto assistia o É episódio de incrível, Friends. é incrível como o Gão puxava a mãe pra assistir as maiores loucuras, A coisas que minha mãe nunca A gente assistiria. tem como condenar a tia Cláudia por jogar água benta no livro. A gente tem que trazer tia Cláudia aqui pra ela contar o que ela já assistiu com o Hugo. Forçado assim. Forçado. Cara, pare. Eu não quero ver. Aí- Então, Queria perguntar, tia Cláudia, por que você assistia isso? esse Porque tipo o de série era meio WandaVision, né? Aquela coisa que tinha um momento de rir. Tinha o riso do Não, público. é sitcom classicão. Você, tipo assim, tem a risadinha no próprio som do negócio. Aí você ri da risada e tal. Mas tem momentos muito engraçados, cara. Cara, Friends é massa. Teve um especial deles agora que saiu recente. ele Sim, já- eu não consigo ver porque eles estão velhos e deturpados. Oxi, É. pronto. É isso, Hugão. Será que quando a gente vai velho, o Gão vai ser amigo da gente? Não, a Ou gente ele já vai é velho, escutar o pau na barraca? a gente já é velho. Eu Eu tô... assisti, é sensacional, assista. Cara, eu gostei, é legal. Dos seis principais ali, fizeram carreira depois ou ficaram marcados, aquela coisa, único personagem, ator de único? Não, é porque eles ganharam tanto dinheiro, galera, fazendo isso. Imagina, eles ainda ganham dinheiro. Na reprise, eles devem ganhar um percentual de reprise, direitos de imagem e tal. No final, se não me engano, era uma coisa que eles ganhavam $1 milhão por episódio. Deixa eu te falar, quem É. quem era o seu personagem favorito? Não, eu gostava da resenha. Não, tem que escolher dos seis. Dos 6? Porra, eu gostava do Ross, eu acho, sei lá. Do Ross? É, Sério, cara? talvez eu me via o oposto do que eu era. Nossa senhora. Eita, Eu adorava o Chandler pelas piadas que ele... Sempre umas piadas sem graça que ele metia, assim, umas piadas meia... Minha tentando boca. ser... Tentando ser engraçado, meia ser boca, né? engraçado, era muito massa, cara. E, cara, você não lembra, quando você fala em Joey, você não lembra de Diego, não? How you do? Eu sei, mas tipo, o Joe é um obtuso. O Diego é pós-doutorado em não sei o que lá. Não, porra, mas assim, tipo... Diego, ele não tem um quezinho de chegar how you doing nos cantos falando qualquer coisa. Se a gente chegar no how you doing... Não, isso é um passado que não nos cabe mais. É. Entendeu? Nós somos Droga. agora pessoas evoluídas. Evoluídas. Cara, Diego, sal... Olha, cara, 30 vou cara, passar eu o vou contrato salvar de o honorários. primo. Não é a primeira vez. Tentei queimar o Gão, queimar Não é a ele, primeira vez. Olha, contrato aqui, Diego, já tem um contrato vitalício, ó, de honorários, ó. Tchau. Porra, que droga! Embora, tá explicado. Vamos nessa, vamos dar sequência aí. Vamos pro terceiro lugar. Solta aí, meu terceiro lugar. Meu terceiro lugar, por favor.
Dr. Gregory fucking House. Que discrepância do Rapaz, quarto pro terceiro, né? minha crítica é cruel. Ixi. Mano, Ixi. deixa eu me explicar. Deixa ele explicar, depois eu vou dizer meu ponto de vista. Vamos lá. Eu tô na sequência que eu falei pra vocês. Parte infância, adolescência, agora eu tô na juventude, certo? E essa época, já estamos nos anos 2000, Juventude. Seus 30 e poucos anos 2000. juventude. E tava bombando as séries médicas, né? A gente tinha Plantão Médico, que era ER, né? Em inglês, Emergency Room. E eu acho que naquela época, depois já surgiu Grey's Anatomy, que agora deve estar na 30ª temporada. 9-1. As pessoas vão se 9-1. aposentar fazendo essa série, né? Exatamente. Tempo de serviço. Pegou residência médica, enfim, faculdade, tudo. E mais uma vez, meu irmão, nessa época tinha muita influência do meu irmão. Então, assim, ele estava fazendo medicina, a gente assistia essa série e é uma série o quê? De diagnóstico, né? Era um médico FDP, mas que o cara era bom no que fazia. O cara resolvia o problema das pessoas. O cara descobria o que a pessoa tinha, que ninguém mais descobria. Então, assim, era uma personalidade foda do cara, odiado, aquela coisa que a gente ama odiar, aquele personagem que você diz, pô, eu amo odiar. Então, assim, e aí durante muitos episódios você tentava descobrir, pô, esse cara tem o quê? É um câncer, é um AVC. E você, mesmo sem ser médico, você brincava de médico. Você, não, deve ser tal coisa, deu indício aqui, aquele sinal. E no final sempre descobria, né? O Gregory House, ele tinha uma equipe que ele fazia o diagnóstico. E eu até me lembro demais perguntando, Clécio, o que é verdade, o que é mentira da série? Os médicos fazem tudo mesmo, porque o médico lá fazia exame, falava com a família, invadia o apartamento do cara para saber se tinha uma contaminação de pombo, de gato, de cocô de gato, não sei o quê, para descobrir o que era a doença daquele personagem. Né? Então, assim... O doente da semana. O doente da semana. E era muito massa ele trabalhando na parte clínica. Nunca me esqueço um episódio lá que uma criança tava com... Um cara tava com fungo no nariz. Tipo o Gão, naquele veraneio. Um fungo no nariz. Aí o cara... Eu fui o doente da semana do House, né? Aí House... Tonto, assim, o meu dia tem fogo, assim. Nossa, Oi. Diego, não vai. Tá vendo, caralho? Tu vai defender? Aí, ó. Pelo menos eu tiro jocoso, assim, o fungozinho. Estamos veneno aqui foi em fora. paz. Me leve pro seu líder. E aí o cara chega com fungo no nariz e House tentando descobrir o que é. Aí House perguntou, bicho, a unha que você corta o pé, você corta os cabelinhos do nariz? Aí eles, é isso mesmo. Então, não, é isso, é fungo, porra. Então, resolveu ali o problema do cara. Então, assim, e tem uma frase muito clássica de House. Todo mundo mente. Então, assim, todo paciente mente, né? Todo mundo mente. Tem muita... Everybody lies. Então, assim, essa frase foi muito clássica. E essa coisa foi uma fase muito de série médica. Eu acho que está disponível hoje na Prime Video também. E a história... hoje eu não teria mais paciência para 10 temporadas. Né? Eu acho que... Mas... na época, realmente, e eu gostei do final e tudo mais, então... Uma série que tem um bom final, ele muda tudo, Muda né, tudo. velho? Vocês conhecem essa? Não, eu conheço, mas não assisti. Não O Gão. Assisti. Eu acho... O Gão tá loucaço hoje. Eu acho o Dr. House o Yu-Gi-Oh! Da medicina. Não, cara, precisamos de uma explicação lógica pra Já entender assistiu por Yu-Gi-Oh? quê. Já Assistiu assisti, Yu-Gi-Oh? claro, assisti Yu-Gi-Oh! Yu-Gi-Oh! É uma coisa absurda. Aí o cara tira uma cara tirou a carta, você é de onde? Exatamente contra. Ele puxa uma carta aleatória. história aí, tipo assim, eu junto com o dragão, que passa com outro dragão, que daqui a pouco forma um dragão Um gigante. dragão gigante que é justamente isso que eu preciso pra matar você. Pronto. Esse é Dr. House. É o Yu-Gi-Oh! Da medicina. Entendi. Boa explicação. Perfeita explicação. Fechou. É que na minha... O Gão voltou. O Gão voltou. O Gão e a loucura dele voltou. Podemos. Sensacional. Sigamos. Sigamos pro terceiro? Vamos pro seu terceiro. Voz da consciência, bota meu terceiro aí pra galera ir ao delírio. Delírio agora. Loucura, total. O Gão. Pessoas nuas aqui.
ensandecidas. Suicídio coletivo. Os Cavaleiros do Zodíaco. Faça elevar como o seu coração. Ei, do mal. você lembra quando a gente ia pro Raimundos no karaokê? Que a gente, Saudoso Raimundo. eu e o Gão, a gente cantava essa música sempre. Diego, nunca cantou. Sanseia, porra, era Guerreiro sensacional. das estrelas. Cara, E aí? pelo amor de Deus, Porra, sensacional. velho. Chega, arrepiou aqui, ó. Porra! Merece um brinde. O sensor aranha aqui deu uma bombada. Deu uma bombada. Bombada. Cara, porra, melhor desenho animado de todos os tempos. Quem não assistiu o Cavaleiro do Zodíaco não tava vivo na época, cara. Foi década de 90. Ô, Gão, eu tenho um do Cavaleiro do Zodíaco no Brasil. Não. Você sabe. 1994. 1994, cara, a gente precisa fazer. O Gão voltou. A gente precisa Eu disse. fazer um podcast sobre 1994. 1994 mudou o Brasil, cara. As melhores coisas que aconteceram no Brasil As piores também. foi Famosas, 1994. aí que estão sendo. 1994 é um ano mais importante da história da humanidade. O cara tem, por exemplo, vamos colocar o que é tão bom quanto 1994. Vamos lá. Queda do Muro de Berlim? É isso? Formação da Grécia Antiga, democracia? Queda da Bastilha na França em 1994. Nossa senhora! E aí, voltando pra Cavaleiro do Zodíaco, cara, Que estreou em 1994. primeiro de setembro de 1900, na Manchete, Manchete, hein? cara, Manchete. sensacional, Hoje, cara. nossa atual Record. Nossa atual Record. Cara, sensacional. Eu recomendo, hoje ele tem no Crunchyroll, Tem no Netflix, acho. tem no Net- não, A não. Netflix era, vamos lá. A Netflix fez um... Tentou uma série, dar uma sequência ali, Sequência. horrível, né? Não fez. Cara, eu gostei, ó. É? Eu gostei. É muito ruim. Só que Obrigado, eu Gão. assisti. O Gão voltou. Eu assisti. Só que eu assisti os antigos, cara, e não consegui mais assistir, ó. Porque realmente eu não fui tão inteligente quanto você de. Não Não assisto mais pra não perder o pra não charme. perder o charme. E vamos lá. Porque você não consegue mais, que tipo, é muito antiga a tecnologia, então tem muita parte que o cara tá lá parado e um fundo vibrando e o cara lá. Cara, eu já tentei assistir episódio antigo de Cavaleiros, não dá. Não dá, É não dá, sensacional. E aí eu tenho duas perguntinhas pra vocês, depois eu. Dentro de Cavaleiros. Qual foi a. Qual era que você era mais apaixonado? Cara, vamos lá. A saga, pra mim, Cavaleiros de Ouro. As Subiu duas o casas. site. Só tem essa saga, não, tem outra coisa. Não, O Gão, Vamos lá. Pra tem você foi essa. Poseidon, tem Tem aquela Asgard. Asgard, tem. O réu, o Tem Lost inferno. Canvas, que é muito legal. Tem a Hades. Tem um plot, Esqueça o Gão. tem um plot twist do caralho que é Shun sendo. Nunca ninguém esperava. O inimigo tava ali do lado. Cara, sensacional, E dos pô. principais, quem era que você? Cara, eu sempre fui fã do cara que não desiste. Então, tipo, eu tenho dois grandes fãs, Seiya e Goku. Porque Goku, se você olhar na linha do tempo, que na verdade eu tive uma grande dificuldade entre Dragon Ball e Pegou uma época simultânea ali, né? perfeito. Mas Cavaleiro realmente foi mais marcante, assim. Aquela história, né? Não é a melhor, mas é o que mais marcou. Cara, é o desenho certo na hora certa. Na hora certa. Você tem 94, E eu- o quê? Eu e tenho eu- 10 anos, você tinha quantos anos? Eu tenho 10 anos também, pô, É, na verdade. eu tinha Diego 20. tinha 22 e tal, então... Cara, por isso que não tá e no top 10. eu não tá no tenho, top e eu 10. tenho na mas memória, Cavaleiros eu tenho na memória, em 2000 e alguma coisa, não, 2000 não, 1900 e alguma coisa, eu fui pra Disney numa história um pouco interessante, tipo assim, uma irmã gêmeas pega catapora faltando um mês pra viagem. E aí elas cancelam a ida pra Disney e 2 passagens ficam livres. E só tinha 2 pessoas que estavam aptas aí. Eu e meu tio. E a gente vai, cara, no lugar dessas 2 meninas, pela Arituba Turismo. Nossa, Arituba Turismo. E a gente vai pra Disney. E aí, bicho, tipo assim, o que é que você mais lembra da Disney? O Mickey, porra nenhuma, cara. Eu entrando numa loja, e a loja, cara, era gigante, só de boneco do Cavaleiro do Zodíaco. Vamos lá.
E vou perguntar, vocês se lembram daquele... Teve o filme, certo? A gente Sim, tá falando do sim, desenho, teve o mas filme. teve um filme. Fila gigantesca Tesca no Natal no Shopping. Sim. Lembro Se lembra? demais, sim. Sim. Cara, A galera gritando, ceia, ceia, bicho, ceia. muito top. E marcou a geração. Então, cara, era uma coisa inacreditável. Marcou demais. E eu me lembro dessa sala toda. E eu tive que escolher apenas 2 pra comprar, que era o dinheiro que tinha. E foi foda da quantidade de cavaleiros que tinha lá. O Gão, a Saga e o Cavaleiro. Cara, Saga do Santuário, com certeza. Eu tenho dificuldade de escolher favoritos quando é equipes. Mas escolha. Eu tenho dificuldades. Honestamente, eu não sei. A imagem com o Ceará e os 5 aí. E escolha um. Porra! Deixa eu ver. Escolha um. Pronto, perfeito. Escolha um dos 5. O Gão vai escolher Ike de Fênix. O rabugento, filho da puta, que é só uma parada. Não. Tem não. o Fênix, tinha o Yoga, Shiryu, o Ceia de Seixon. Pegasus, Shun. E aí? E aí, é só, bicho, eu vou escolher o Fênix, vai. Pronto. Sabia. Pra mim, vamos lá. Eu vou mudar um pouquinho. A minha melhor saga dos Cavaleiros foi Asgard. Muito Asgard. top. Muito né? top. Os No gelo lá, ela gelo, no palco. Odin, né? Aquela coisa do Odin. Cada um lutando. E aí você descobre que o cara que Yoga tá lutando, ele foi namoradinho da namoradinha de Yoga no passado. Enfim, é muito bacana isso. Você já brigou com algum namorado da sua Namoradinha da ex? sua ex-namorada, da sua namoradinha e tal. Agora Você na briga, você invocou, muito- você... Queime Cosmo! Eu quero ser específico. Eu sabia que vocês querem que eu durma no sofá, né? Hoje, igual. Que Certeza. sofá, Diego? Juvenil. Só quem tem sofá que dorme. E de personagem, Yoga. É Yoga. ele. É o Mamãe! mamãe. Mamãe! Yoga. Do que o dragão, enfim. Na verdade, no início eu odiava até, né? O Cavaleiro do Dragão. Mas. Sério, cara? Shiryu. E Yoga. Shiryu é o paladinão, cara. É. Shiryu é o essência moral até o final. Mas entendeu, valeu, cara? eu gostei da escolha. Sensacional. Parabéns, cara. Ceará. Parabéns. Melhor escolha até agora. Melhor top 5. Muito melhor do que Dawson's Creek. Vai pro meu top 1. Vai pro meu top 1. Vou editar aqui e vai pro meu Top top 1. Dá o Souls Creek tem que ser jogado em queimado, no fogo do inferno. Simbora, Gão. Gão. Terceiro aí do Gão. Vídeo. Olhando pra TV, aí vem o Chaves, Chaves, Chaves. Uma historinha bem gostosa de se ver. Aí vem Chaves, Chaves, Chaves. Todos atentos olhando pra TV. Nossa! Esperava uma coisa da... Nunca, velho. Eu gosto dos meus tops, porque os meus tops, o argumento é porque sim. E foda-se. Vamos ver se até o final vai ser assim. Você olha para esses personagens, beleza. Se você fosse escolher entre esses personagens dos Cavaleiros do Zodíaco, Cavaleiro do Zodíaco. porra, vão se foder. Você sabia que Nhonho e Senhor Barriga eram a mesma pessoa? Eu sei, o meu personagem, eu sei. Você Também não sabia soltou em. Eu sabia, dá pra ver. Dava pra ver. Não, dá pra ver, não. Dá pra ver, Ceará. É porque ele já era careca na época, ele era. Aí botava uma peruca e tirava a peruca. Olha ele, olha ele. O Gão. Eu Mas escolhi- não era o mesmo dublador. Não, não era o mesmo calma, dublado. calma, gente. Ceará. E tem algum episódio, não tinha muita saga, né? Não tinha muita história longa. Geralmente o episódio começava e encerrava. Mas alguma episódio especial que você gostou mais? Não, bicho, o que eu gostava do Chaves quando a gente era criança, porque teve um momento específico que tinha que o bairro fez uma brincadeira do Chaves. Então, o primeiro momento que eu saí, isso, bicho, 5, 6 anos. Menos isso, 4, 5 anos. Você tem aquela. Antigamente, crianças, você podia ir pra rua e não tinha problemas. Isso. Então você ia pra rua e brincar com as pessoas na rua que não tinha problema. O negócio é você tem que chegar na hora de jantar em casa. Era grande, era a... Você tinha 5, 6 anos, você tinha uma liberdade de abrir o portão e ir pra casa, ir pra rua.
E o Chaves era o seriado que passava, sei lá, de 1h30 antes, depois do almoço, e você ia pra rua brincar de Chaves. E tinha um momento muito específico, lá no bairro que eu morava, que tinha essa brincadeira de rua, que teve essa brincadeira de Chaves. Que é um momento que eu, tipo assim, eu era pequeno, era a primeira vez que me escolheram pra brincar. Olha, vem aqui, você vai ser, sei lá, qualquer um. Ficava na rua. E era brincadeira de Chaves e a gente brincava lá. Então o momento marcou porque é uma série que eu conheci amizades de rua por causa de Chaves. Porra, sensacional essa explicação, sensacional mesmo. Aí eu lhe pergunto, Diego, qual é o seu personagem favorito de Chaves? Porra, é uma pergunta complexa, mas difícil. Seu Madruga, eu diria, porque é um cara meio que malandro, escorregadio, né? Como o Gão sempre diz, ensaboado, mas é um cara do bem. Ele não é o vilão, né? Na verdade não tem vilão ali, eu sei, mas eu sempre gostei. Pai solteiro, né? E uma coisa que hoje... Totalmente off, né? Tipo, Off. cara, um pai solteiro. Normal seria uma mãe solteira, É. pai solteiro. Igual a A Dona Florinda. Dona Florinda, Dona né? Mãe Florinda. solteira. E assim, um cara que devia, né? Devia, Não pagava, dava- trabalhar para seu barriga. Mas é muito difícil, né? Escolher um personagem. E o que eu acho mais curioso é porque os caras eram muito velhos e interpretavam personagens de 15 jovens, anos, de 20 é. anos. De 15 anos, não, pô. Os personagens eram de 6, 7 anos. Pô. Não, acho que Kiko era criança, pô. Justamente. Era criança, pô. É, eu Era acho que trauma, Criança, né? era criança mesmo. Era eu não acho que é 6, mas eu chutaria Uns 10? 8, 10 anos. Tá, ok. Mas então, eu acho que é. E assim, até é a questão dos episódios, né? Muitas histórias, aquela história clássica de Acapulco, né? Cara, Chaves em Acapulco é sensacional. Sensacional. Eu revi isso no YouTube. Pronto, tá aí. Eu prometi nunca rever o meu top 5. Eu não quero rever o meu top 5 para não estragar. Mas essas séries aleatórias, como você escolheu, então eu posso rever. Revi Acapulco no YouTube. Tem no YouTube, inclusive. Você bota lá Chaves em Acapulco. É massa, pô. Que termina num luau, não é? Isso, massa. Pô. E Ótimas memórias sendo. E você chora com Chaves às vezes, né? Aquele cara, ele morava naquele barril, né? Naquele Totalmente. Ele é o menino de rua, né? É um menino de rua. É o menino de rua. Então assim, Cara, e no meu bairro tinha pessoal mais pobre, tinha o pessoal mais pobre e tal, e tipo assim, uma vez eu me lembro que a gente era bem pequeno assim, que... Eu me lembro de você contar uma que você brincava com o filho do carroceiro. Era esse mesmo. Era o Gão. Era, a gente brigava com um menino, assim, bem humildão, que ele vinha lá pra casa e tal, que ele, não, pá, ele pedia, tô com fome, tem um presunto, um queijinho assim e tal, e o mamãe disse, não, pode dar, não sei o quê. Uma vez a gente foi lá, porque a gente morava no San Vale, Parque das Colinas, e tinha uma comunidade bem... Sim, bem simples. Bem né? simples lá, e aí a gente foi lá brincar uma vez com ele lá na casa dele, uma vez. Eu e meu irmão Hudson, né? A Massa. gente foi lá brincar na casa dele. Mas era tipo dia de aula, então a gente, tipo, mamãe chegou puta no meio da rua. Cadê vocês? Vocês têm que ir pra aula e tal. Quer estudar de tarde, né? Mas é graças a isso, Chaves. Gaseando aula pra ir brincar. Esse é o Gão. Esse é o Gão. E você, Ceará? Fala um pouquinho mais aí da... Cara, o meu personagem favorito do Chaves, cara, era o Kiko. Que eu achava a coisa mais divertida do mundo. Ele era o riquinho, né? Chato. Que era muito engraçado, cara. Eu achava sempre muito engraçado. Até, bicho, eu consigo dar gargalhadas até hoje pela forma como ele chora. Né? Que vai lá daquele mesmo canto. É sensacional aquela aí. Não, quem Sensacional. fazia era Chiquinha, né? Chiquinha. Cada um tinha um jeito de chorar. E é bacana, assim, eles têm um carinho. De vez em quando você vê eles vindo para entrevistas no Brasil. Alguns personagens faleceram, né? Eu acho que o Professor Barriga, Dona Florinda. O Chaves também. Hein? Barriga não Barriga morreu. não morreu. Madruga. Eu gosto de Diego porque ele fala os personagens que não morreram, né? Mas são os atores. Porque você confunde, na verdade. Isso é verdade. Porra. Você confunde, não tem como, né? E aí você depois, né, já na adulta, eu descobri que Chaves era casado com Dona Florinda, né? Depois de muito tempo. Roberto Bolanhos. Isso é do México, né, Ogão? Ah, É do da México. Então, assim,
E você vê, foi gravado o quê? Nos anos 70, a gravação original? Isso. E assim, tem até uma teoria esquisita, porque o professor Girafales usava aliança, né? Mas ele tinha um caso extraconjugal com Dona Isso. Florinda, né? Por isso que tem toda aquela frescura Pô. e tal, mas era fora do A casamento. Bruxa de 71, enfim, foi uma escolha. 85. É, faz tempo. Seu André morreu em 85. cara. Ninguém daqui era nascido. Né? Exatamente. Diego tinha. Só a voz da consciência. Diego tinha 10 anos. Tinha 10 Eu anos. tinha um. Vamos seguir. Eu vamos e o Gão seguir. tínhamos um. Mais Vamos algum seguir. comentário de Chaves? Não. Ah, eu joguei com uma bruxa eu joguei com o personagem bruxa no RPG. E o nome dela era Morgana, mas o bruxo tem um familiar que era um gato, meu, que era o Satanás. 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 Simbora. É Então você, vamos, Satanás. vamos para os nossos top 2 aqui. Segundo lugar, meu. Que na verdade. Você quer falar do meu? Vamos falar do meu primeiro? Vamos falar Será sobre que a voz da consciência está preparada para Vamos falar do meu primeiro? É o meu top 2. o top 2 Gilgão? Vai lá, Gão. Top 2 Gilgão. Ceará, desculpa o palavrão, mas que porra de série é essa? Não, eu quero escutar a explicação. Jesus Cristo. Não, vai, Gão, vai lá, vai lá. Rapaz, se depois de dar o subscribe, tudo fica mais fácil. Top 2, cara. Top 2. Isso foi meu top 4. Meu, que porra de série é essa, Gão? Bicho, você estava na faculdade de Direito. Aí vê aquela seriado sobre advocacia, sobre direito. Blá, blá, blá. Mas vem esta, que no Fox era Justiça Sem Limites. Bicho, é um seriado quase impecável. Olha só. Quase. Quase. Olha só. Você tinha... os dois protagonistas eram Ultron e Capitão Kirk. Que eram os autores que fez o Ultron Quem que fez, Sim, cara? e fez o Autores, Capitão Kirk. é. Os atores, né? Atores. Bicho, Atores. eles eram... O Capitão Kirk era um advogado mais antigo. Nessa banca Tava de... gordinho já. Gordinho e tal, nessa banca. Só que o cara é completamente maluco. Ele disse que adquiriu a doença da vaca louca. Então tudo que ele fazia é completamente sem noção. E o outro advogado, que era uma estrela em ascensão, que era o Ultron. E o legal dos dois é que esse seriado, ele mescla a advocacia com os casos absurdos, nos casos difíceis. É tipo como se fosse o Dr. House. Ele puxa os de Yu-Gi-Oh!, né? Na hora que precisa e tal. Mas a galhofa está sempre presente no pano de fundo. E outra coisa que é legal, que ele mistura também a questão da política. Porque o Capitão Kirk era um conservador absurdo. O Partido Republicano lá. E o Ultron, liberal de esquerda. E os caras são totalmente antagônicos na questão de política. Então o seriado, além da galhofa... Mas eles são sócios? Não, o cara é tipo um associado. Ele é um sócio, o Capitão Kirk é sócio, mas o Tron é um associado, é um cara que entrou lá e tal. Ele não é sócio ainda do escritório. Só que os caras têm uma relação tão boa que tem até momentos de uma afetividade. Então, é uma cena muito engraçada que eles, bicho, se eu fosse viado, eu queria ficar com você. Não, esse é o top 2, Esse é o top. Cara, esse seriado é pra assistir, cara. É engraçado, Cara. é bom. Pergunte depois que você vê a oportunidade, Jorge, pergunte quem é Danny Crane. Qual é o ano? Gão, vamos lá. Qual é o ano desse? Que ano? Onde passava? Onde existia? Passava no canal Fox. Não, FX, né? Fox FX, que é o canal da Fox. Passava, acho que era 2004. Cara, eu tava na faculdade de Direito, eu não sabia o que eu queria fazer. Você tava na faculdade de Direito e não sabia o que Você fazer. tava Não no sabia o que conflito fazer. da vida. Tava no conflito da Todo vida. mundo E tem esse você conflito. assistir esse episódio, disse, bicho, um seriado de advogado, que é totalmente maluco. É sério, mas é maluco. Cara, E aí, qual é a lição que você diz? Às vezes é um empurrãozinho que você precisa pra você escolher sua profissão. Bicho, eu queria ser- Coringa. Tudo Não. que você precisa é do É no pequeno empurrãozinho. Mas o empurrãozinho Não. mais legal. Você lembra da época? Você lembra da época? Você lembra da época? Na faculdade, eu tava tarado por uísque e charutinho. sim, lembro demais. Me lembro demais. Lembra disso? Você, Pois todo é. mundo preocupado.
No é seriado, todo Inclusive, final do Cláudia. episódio, todo final do episódio, esses dois, eles discutiam, tipo, o caso da semana, né? Era com um charutinho e um whiskyzinho. Tipo assim, relaxado, de ternozinho e tal. Os caralho, bicho. Sabe o que eu acho massa? Pô, eu queria ser assim. Ou seja, era dois caras de polos de políticas diferentes Exatamente. conversando de forma civilizada. Não, totalmente incivilizado, só que não tinha pancadaria. Mas, tipo assim, bicho, e o cara que é Mas republicano... pelo menos no campo das ideias ou era tipo... Era hoje no que- campo das ideias, tal. Tinha Porra, discussão. isso E tanto é pelo que menos isso é bom. teve um momento até específico que o conservador chegou e disse assim: olha, vocês têm talento pra ganhar tudo, mas falta vocês garra. Vocês estão tão preocupados em viadagem que não conseguem ganhar eleição nenhuma. Irmão, foi muito engraçado. Que é isso? Foi desse jeito, cara. E assim, esse cara é suspenso pela OAB de lá porque ele puxa um revólver no meio da audiência. Nossa! É umas coisas assim que acontecem. Ele vai que de é snorkel, ele joga golfe. Porque assim, você tem esse cara que é o sócio, ele é um advogado já, tipo, em viés de aposentar. O que é um advogado influente em viés de aposentar? Ele não tá lá no campo de batalha redigindo petição e tal. Ele tá despachando com desembargador, né? Indo conversar com pessoas influentes, porque ele tem muita influência, né? Sim. E esse advogado esse advogado Essa já influência. em influência, não. Ele não tá lá redigindo, procurando artigos e tal. Ele tá. Não, tenho esse processo tal, preciso que você vá lá conversar com o desembargador. Existe esse tipo de atuação do advogado. Lógico que são os mais experientes, mais influentes, né? Bem, E esse outro advogado é uma estrela em ascensão. Então a discussão que tinha é quem na situação, se ele vê ele como um cara que tá já se aposentando, você queria colocar esse outro como no lugar dele. Então tem toda essa discussão e por isso que tá no Ou meu seja, top 2. o Gão é advogado hoje por causa dessa série essa que série nunca que ninguém conhece. Ninguém conhece. Ninguém conhece. Sei lá, olha, não acatei essa justificativa de Hugão. Nossa, se é sério? Uma série ridícula. Ninguém conhece. Inclusive, eu vou pesquisar no Google agora. Justiça Sem Limites. Deve colocar no Brasil. Brasil, Justiça Sem Limites. Brasil. Mas uma série da FX, Fox. Não gostei. Tem algo muito errado aí. Não, teve várias. Eu tô dizendo, né, pô, se você assistir, vocês vão gostar. Pô. Quantas temporadas, pô? Cara, eu não me lembro, mas eu assisti alguns Teve episódios. uma. temporada. Bicho, tem um episódio esquisito, galado, que o velho advogado Se velho, beijam. ele se apaixonou por uma anãzinha. É desse patamar. E ele tava falando mal da anãzinha pro cara. E tava só focado na cabeça dos caras. Aí o cara disse: bicho, pare. Aí ele para assim, ela tá aqui, né? Aí corta a cena, amplia, tá a anãzinha assim, olhando com raiva dele, assim. Ceará, pelo amor. Cara, o Gão escolheu a advocacia pelos motivos errados. Certeza, velho. É desse patamar. Jesus Cristo é o Senhor. Podemos passar. Não, vamos passar pro nosso top 2 Meus aí. amigos, quem conhece essa peraí, série? só um Não, Hugão, quem conhece essa série, por favor, comente aqui. Eu conhecia, eu já tinha assistido. Por favor, queria saber dos nossos seguidores aí. Porque tá tão bizarra essa série. Bizarro, só pra ser top 2, Sério, cara. você lembra do dia? Lembra do dia que nossa vizinha foi bater lá na praia? Que reclamou de mim, que eu ria muito? Vizinha Como? da praia de... Lá, a vizinha lá de casa. Lembra? Me lembro. E teve um dia que assustou todo mundo. Pronto, foi assistindo esse seriado, que teve esse surto maluco. A risada de Hugão com o seriado maluco. E foi justamente nessa cena da Nanzinha. Esse é um combo pesado. Nessa cena da coitada. Vamos nessa. Segundo lugar de Hugão, hein? Que Tá loucura meio bizarro. total. Depois, Bizarro total. depois vocês me condenam por Dawson's Creek. Não, agora vamos Agora Agora é o seguinte. Parece que teve, depois do segundo lugar de Hugão, teve um empate. teve um empate. E Ceará, a gente não combinou nada, hein? Que fique Nada. claro aqui pra galerinha. 0 combinação. Mas o segundo lugar, meio de Ceará, solta aí, por favor, voz da consciência. A tradução do SBT era a química do mal. Bicho, na tradução. Mas que.
melhor série, uma das melhores séries de todos os Breaking tempos. fucking bad. Bicho, roteiro perfeito, tudo se encaixando. Que coisa maravilhosa. Você em um dilema ético no seu sofá. Não, a gente tem que contar. A gente tem que contar. Um dilema ético no sofá, cara. No meio da temporada, você não sabe mais pra quem você tá torcendo, se o cara tá certo, se o cara tá errado. Você diz, cara, o cara virou um assassino, virou um... Velho, você é a jornada do herói, onde ele começa bonzinho e termina do mal. Um final maravilhoso. Cara, muito... Ela não tá top. no meu primeiro lugar, vou explicar quando chegar no meu primeiro lugar, mas é aquela história. Talvez hoje ainda é a melhor série de todos os tempos, na minha opinião. Tá no segundo lugar, tá. Mas Tá no segundo lugar porque marcou, né? Marcou. E você vê, é uma série, eu acho que foi 5, 6 temporadas, cada temporada com 16, 17 episódios. Primeiro, é a única série, na minha opinião, que só melhorou. Não teve queda nenhuma. A gente pode falar de um episódio que não é legal. Aquela porra da mosca. Da mosca. Cara, incrível, cara. Como um episódio é ruim. Pronto, o resto... E aí você se questiona, Top. porra, o professor de química com câncer, professor de química do colégio com câncer, que vira um traficante, um produtor de metanfetamina, top, né? Altíssima qualidade. E aí você se questiona assim, meu Deus, velho, por que ele não parou agora? Pronto, ganhou 20 bilhões de dólares. Pare, pelo amor de Deus, pare. Você já tá rico para a sua vida. Aí ganha mais 50. Pronto, agora pare, pelo amor de Deus. Já tá rico agora para 3 gerações. Aí ganha mais 100 milhões. É muito louco isso. Diegão, sabe o que é o mais louco? Ele fazendo a conta. Você lembra das primeiras temporadas que ele faz a conta? Eu preciso de 200 e tantos mil, que é o dinheiro para pagar meu tratamento. Aí roda aí. Não, eu preciso de tantos milhões, que é para pagar meu tratamento e ter a vida do filho dele que era deficiente. Isso. Garantida. Aí a mulher é engravida. Aí ele precisa de mais. Aí começa. E o negócio começa. E é o mais foda que é no final que ele tem. Cara, pra mim, a cena tem várias cenas marcantes, mas uma das cenas mais marcantes é ele conversando com a mulher. Que ele vai explicar por que ele fez aquilo. E ele diz, não, eu fiz porque eu me sentia importante, eu me sentia bem. Eu fiz por mim. Eu fiz por mim. Sensacional, cara. É uma série assim que não tem essa coisa do herói, do vilão. Todo mundo é vilão. Todo mundo é vilão. Não, de drogas. Todo mundo é vilão e todo mundo é herói. Em algum momento, todo parasita no meio da história. Mas todo mundo é vilão e todo mundo é história. Cara, você começa torcendo loucamente por ele. Porra, porque o cara precisa levantar dinheiro pra se salvar. Isso. Você faria a mesma coisa, pô. O cara vai ali, cozinhou drogas, né? Que ele chama de cook, né? Cara, você vai lá, você, tipo, fez drogas, vende e ganha uma grana. Pra quê? Pra você pagar seu tratamento de câncer, senão você vai morrer. Cara, você tem um motivo. E depois você entende que ele é frustrado por ser professor de high school, né? Do ensino médio. E ele vendeu as ações da empresa, que hoje é uma empresa bilionária. Então, assim... Ele tem que lavar carro na horas vagas para aumentar a renda. É uma série massa, porque todos os personagens agregam, em primeiro lugar, todos os personagens. E Vince Gilligan, né, que é o diretor, produtor, o que eu vejo é uma série massa, assim, porque aquele detalhe que você vê no primeiro episódio, ele explica no episódio final lá da última temporada, no primeiro episódio da última temporada, aquele detalhe. Então, tudo tá conectado. E o final foi maravilhoso. E que bom que tem final, né? Exatamente. Acabou no momento certo. Não ficou procrastinando a série, né? Cara, acabou no momento ideal E eles mantiveram assim, eles até ampliaram um pouco o universo. Fizeram um filme, El Camino, que foi um pouquinho de Jesse Pinkman depois que ele foi liberto ali. E tem a série, né, que a gente tem falado aqui, Better Call Saul, falando um pouco da história do advogado. O Saul Goodman lá. Saul Goodman, que Jim McGill, né, que se transforma em Better Call Saul, que no finalzinho, agora tá nos últimos 2 episódios, ele tá chegou na época pós Breaking Bad, ou seja, os caras, quem tá assistindo Better Call Saul agora, você vai saber o que aconteceu depois de Breaking Bad. Pô, legal pra eles assistirem. É muito massa.
Então, assim, tem algumas cenas aí que a gente escolheu, né? Será? Vamos lá falar delas? Bota a minha cena aí, por favor. Voz da consciência, vamos lá. Minha cenazinha aí de Better Call Saul, Breaking Bad. Algo a declarar, Ceará? Que ator maravilhoso. Nossa. Juan Carlos Esposito. É o nosso Gustavo Frings, que é o nosso... Eu tenho medo desse cara, velho. Los Polos Hermanos. E, bicho, esse é o último capítulo da penúltima temporada. E você vê, é um duelo aí, não tem ninguém do bem. Eu tô com o Héctor Salamanca, do tráfico lá do cartel mexicano. Eu tô com o Gustavo Fring, que era um outro representante lá do cartel. E por trás dessa cena, Heisenberg, Walter White, preparando tudo isso. Então, assim, é o mal lutando contra o mal e é uma cena sensacional. E por isso que eu gostei de Breaking Bad, porque é uma série que vai além do ator lá, do principal. Né? Todo mundo é do mal. Na verdade, cara, eu não acredito que todo mundo é do mal. Eu acho que todo mundo tem um motivo pra estar. Você vê, pô, no início, o próprio Gustavo Fring, que é o do Los Polos Hermanos, ele perde o amor da vida dele pra máfia, né? O cara mata... Héctor de Salamanca. Mata de forma banal o namorado dele. E ele, porra, fica louco. E como o Walter White, Heisenberg, ele prepara esse carrinho pra preparar uma bomba. Porra, sensacional. Sensacional. Vamos lá, pra sua cena aí. Vamos pra sua cena. Vai lá, Voz da Consciência. Apoie. Pra mim, essa cena é sensacional. Say my name. Heisenberg. You're goddamn right. Nossa, velho. É aquele início que ele tá começando a ficar enorme, né? Grande. O alter ego dele, né? Se transforma de Walter White, o pai de família, professor de química, pra Heisenberg. E aí eu digo, my name. Assista Better Call Saul, porque você vai entender quem foi que transformou, né? Walter White nessa transformação. Tim McGill, o Gama advogado. O papel dele nessa advogado sempre, né? Lascando tudo. A gente pode contar de Diego, que veio com a camisa do Breaking Bad? Pode, com certeza. Que a gente mentiu pra você, que você ficou puto? Não, conta aí. Naquele... Ó, teve um churrasco na casa do amigo da gente, né, que o Ceará estava away, né? E teve um rolê, tal, a gente fingiu que Diego era Heisenberg. E você ficou transtornado. Bicho, você tem que conversar com o Diego, ele não pode seguir esse caminho. Foi mesmo. Essa memória de... É foda. Não, e agora... Diego farmacêutico, não sei o quê. Agora você precisa contar a história completa, o contexto, porque senão vai ficar totalmente away. Tirou onda. Muito específicos, me ajude. Cara, tipo, na verdade o que eu sei é que, tipo, chegou, acho que foi você pra conversar comigo, né? Totalmente sério, cara. Você precisa conversar com o Diego. Diego tá manipulando droga pra vender no mercado negro. Exatamente. Na farmácia da mãe dele. Na farmácia da mãe dele. Tá usando isso pra manipular droga. Desespero total, ele se influenciou foi assim, ele se influenciou pelo seriado. Ele tá com a camisa do Heisenberg, se influenciou pelo seriado, disse que minha vida é isso mesmo, descobriu minha vida. Aí você, sério? Sério? Eu nem pisquei, sério? Ele cara, tá realmente desse jeito. E aí você foi conversar com o Diego e disse, meu nome é Heisenberg, velho, vamos fazer o negócio. Aí você voltou pra mim e disse, bicho, eu tô preocupado. Tá perdido. Eu disse, tá vendo? A situação tá grave. E eu preocupado com o Diego. Preocupado, bicho, caralho, tem que fazer alguma coisa. Rapaz, eu já disse a você, bicho, é questão de Polícia Federal, eu já expliquei pra ele, mas ele não quer. Você ficou louco, Aí ele disse, cara. E agora? E o pior, o cara vai conversar sério com o Diego, nem pisca, cara. Tipo, foi. Isso aqui é pra namorada de Diego, cara.
Presta atenção. Ele mente sem piscar. Ele mente muito bem. Eu fui enganado. Bicho, eu acreditei que Diego tava falando. Não, você acreditou nisso até no final do churrasco, de noite. E assim, a gente bebo já lixa você. Bicho, eu preciso... E tipo, vamos conversar com todo mundo. A gente precisa dar um jeito, Diego. Ele Porra, por que será? Né? O seu amigo lá, tipo... Dar um jeito, Diego. Assim, pô, é tudo resenha. Você quase que deu a pisa em mim. Caralho, filho da puta, não sei o quê. Foi desse jeito. O Gão Otarão. E aí chegamos, Top 1. top 1, e parece que tem algo que nos une, meus amigos. Além O top da 1 nerdice. bateu. O top 1 bateu. Foi combinado? Foi combinado? O top 1 bateu. Top Foi 1 bateu. combinado, cara? Não sei se foi combinado, não sei se a gente fez uma bem bolada aqui antes, mas parece que finalmente, em primeiro lugar, tem algo que nos une nessa vida. Porque assim, na maioria das vezes, estamos lutando contra o Gão, certo? Com certeza. Pô, depois Justiça Sem Limites, pelo amor de Deus, chega, deu vontade. Dawson's Creek, enfim. Chegamos em algo que nos une, meus amigos. E o que é? Game Of Thrones. fucking Thrones. Queria pedir pro Voz da Consciência botar na sequência aí dos meus vídeos, a abertura aí dessa série polêmica. Cara, por que Top 1 Game of Thrones? Vamos lá. É o nosso top 1, hein? Essa bateu, deu match. Essa deu match. Por que Top 1? Vamos lá. Vou tentar resumir um pouco. Primeiro, a abertura de série, meu amigo. O Netflix hoje tem aquela opçãozinha, pular a abertura. Ninguém pulava essa Ninguém porra. pulava. Ninguém pulava. Música fantástica e já dava indícios do que ia acontecer Você- naquele episódio. ele dava spoilers Spoiler. na abertura. Era Então, assim, sensacional. você tem uma série que apresente isso, que você não pula a abertura, pra mim já Já é é outra sensacional. E a gente até pode falar um pouquinho do final, polêmica e tudo, mas... O final foi uma bosta. Calma. Tolete na água mesmo. Mas assim, Ceará, a gente unido, como no final de Copa do Mundo, tomando uma no domingo, de 11 horas da noite, Naquele bar louco da Prudente, prudente assistindo o último assistindo episódio. outro episódio. Velho, não tem como. Eu fui pra São Paulo pra premiere do último, primeiro episódio da última temporada. Eu fiquei na fila. Tive que voltar pra casa e assistir na HBO Max. Que era HBO Go na época. Meu gol na época. Então, E que assim, não era fácil. E travava não, que era Travava, muita demanda Era pra muita assistir. demanda. E, tipo, quem tinha que ter... Tipo assim, não era uma coisa hoje barata, você paga, sei lá, R$30, R$20. Meu amigo, você tinha que ter um aparelho, acho que na época era só Sky. Então você tinha que assinar Sky e dentro do pacote da Sky você tinha que ter HBO. É um Então negócio não era uma muito coisa, seleto. não era uma coisa barata de forma nenhuma pra você assistir Game of Thrones. Então o que a gente fazia? Ia pros bares. E aí, cara, por que meu top 1? Aí eu vou aqui puxar. Cara, o meu top 1, porque a gente, cara, a gente... A gente unidos assistindo no Esportagem depois do jogo do Flamengo, porque a gente tinha que chegar lá após o jogo do Flamengo para garantir mesa para assistir das 10 horas da noite, 11 horas da noite, a gente assistia o Game of Thrones. A qualidade do seriado está em dizer que ele teve mais gente assistindo o seriado do que assistindo o jogo do No Flamengo. jogo do Flamengo. E a gente tinha que chegar cedo. E no último episódio a gente não chega cedo, não consegue mesa e sai rodando Natal para tentar assistir. Cara, essas coisas é que torna Game of Thrones é the best. The Tudo best. bem, a série tem tudo de maravilhoso, mas, cara, essa união nossa no domingão pra assistir, pra arrumar um bar, uma TV, pra gente assistir junto e conversar junto e comentar, eu acho que isso que torna top 1. Pra mim, ao meu ver, Gão, foi a nossa união. Por que o seu top 1? E ela Rapaz, nenhum RPG foi mais RPG do que Game of Thrones.
É impecável, cara. Ele fala pra mim. E o autor é um jogador de RPG, antigo, assíduo. Ele tem a questão do drama, ele tem a questão da verossimilhança, ele tem a questão da política, mas quando ele vai no âmago do RPGzão, ele top. chega e diz, olha, pega pra tu, senta que é bebê. E ele entrega. O seriado entrega o que é uma campanha de RPG boa. Ele entrega. Ele não tem frescura, ele não tem vergonha de se assumir. Agora, ele esconde. O que é que ele faz? Ele fica só dando arrumadinhas. Ah, isso aqui é uma coisa séria. Você quase não acha que é um mundo de fantasia. Até chegar na terceira, quarta temporada e tal, quando ele chega e abre o livro baú, do Dungeons Dragons, ele abre o livro do Dungeons Dragons. Agora vamos jogar. Agora vamos jogar. Passa suas fichas e iniciativa. Então, só uma perguntinha. Você com sua memória, né, de elefante, você se lembra quem te apresentou Game of Thrones, onde você assistiu o primeiro episódio? Eu queria que você colocasse aí um pouquinho para os nossos seguidores. Ah, foi Diego. Se não fosse Diego, nada disso aconteceria. Isso. Chega, pega na minha mão. Pronto. Meus amigos, é a série que eu apresentei ao Gão, então eu me sinto privilegiado. Eu já tinha assistido 3, 4 episódios e o Gão, vamos assistir aqui. Ele estava em casa, dia das mães lá em casa, dia dos pais, sei lá, um almoço. O Gão, bora assistir aqui em casa. Na época, baixava o pendrivezinho, o arquivo e assistia. Não tinha HBO Max, HBO Go. Então, assim... É como a gente assistia Cavaleiro do Zodíaco que ia pra escola, né? Gravava no videocassete e assistia quando chegava da escola. E, assim, apresentar a vocês esse mundo nerd. E, além do que, eu já tive vários apelidos nessa vida, ao longo dos meus 50 anos. E Diegote é um nome que ficou porque... Diegote, Game of fucking Thrones, yes. Sempre ele bota esse fucking... Diego E aí eu queria fazer a última rodada aqui com as nossas cenas. Já que bateu, deu match, né? Pela primeira vez deu match. Nos 3 aqui, o Gão não tá tão polêmico. Eu queria Incrível, o Gão. Não, eu com tô dizendo, pomada e azeite extra virgem. Azeitado aqui, ó. E aí queria mostrar um pouquinho a cena de cada um, porque foi uma série de 8 temporadas e tal. Polêmica, muitos odiaram o final, mas eu queria mostrar Foi muito difícil essa escolha, tá? Sim. Tem muitas frases marcantes, mas eu queria apresentar aqui para vocês uma cena que eu entendi o que é o Jogo dos Tronos. Por favor, Voz da Consciência. Well, my brother has his sword, and I have my mind, and a mind needs books like a sword needs a whetstone. That's why I read so much Jon Snow. Vamos lá. Primeira temporada, talvez os primeiros episódios. O anão, né, que a gente que chamava lá Tyrion Lannister com Jon Snow. E ele diz o quê? Uma mente precisa de livros como uma espada precisa do seu amolador, né, de ser afiada. Então, assim, nessa frase eu entendi que o Jogo dos Tronos ia ser muito mais do que batalha, do que aquela cena inicial de uma luta ali, de monstros. É um jogo de mentes. E é isso que é bacana de Game of Thrones, que mete uma política no meio, né? É sensacional isso. Então, assim, se você pegar, você pode trazer isso pra sua vida, né? Tudo que você faz, você precisa ter, para você ter uma qualidade, uma eficácia, você precisa ter um treinamento constante. Sim, perfeito. Seja físico, seja mental, seja espiritual. Tudo precisa, como diz lá o anão, Jaime Lannister, precisa de um constante treinamento. Tyrion precisa do constante treinamento. Seja você no físico, precisa treinar, seja no estudo, você precisa estudar, seja espiritual, você precisa rezar. Então, pode levar para sua vida, meu amigo. E essa é uma cena forte, porque ele até diz assim, nessa cena aí, se eu não nascesse em outra família, eu seria jogado para morrer. E como ele nasceu na família rica, né, os Lannister na época, né, ele foi mantido vivo. E por ser anão, ele disse, ó, o que eu posso me destacar é inteligência. A inteligência. Então, assim, eu vi que o Jogo dos Tronos é muito mais do que força brutal, é um jogo de política, é um jogo de estudo. Então, essa cena para mim marcou muito. E eu entendi o que é a vida real. Boa cena.
Pelo menos um elogio depois de Dawson's Creek. Não, tô tudo batendo. Vamos lá. A minha cena, voz da consciência, tá com o pau aí, por favor. Dracarys. Nossa! O Gão Um tá mega- loucaço, o Gão tá loucaço. Um mega plot. Quando Daenerys vai entregar, que a gente acha que ela vai trocar o exército por um dragão. E ela fica com o exército E o fica- dragão. E com o dragão. Sensacional E é bacana- a cartada que ela dá. E saber que ela falava a língua valeriana Isso, o tempo todo, tempo né? todo. Ela tava ali, ela só interpretando o personagem. E você sentia ali naquele, porra, ela é uma grande líder. Ela pode ser, ela pode mudar tudo. Ela pode quebrar as correntes. Cara, e pra mim foi quando você falou, cara, Game of Thrones realmente é o top 1. Qual é a cena? Essa cena, Dracarys. Sensacional, cara. Cara, essa parte, quando esse Game of Thrones, esse quando acho que até isso aí, tava só dando rascunhos Sim, perfeito. do livro do RPG. Não, isso aqui, isso aqui. Eles vão invadir a masmorra do mago, né? Isso. Ah, ó, calma. Na minha cena. Bota aí a minha cena Vamos aí. lá, vamos lá. Bota aí na minha cena aí, por favor, voz da consciência. Aí foi que ele abriu o livro. Pegue. Agora sim, jogar. Aí, esse episódio. Bicho, a gente assistiu. Tá assistindo um carro do amigo meu, que a gente joga RPG lá. A gente assistiu esse episódio. Poucas vezes a gente se empolgou tanto assistindo. Porque aquilo ali não era mais telespectador, a gente virou torcedor. Teve camisa, tirou camisa, a gente girando. Porque virou a página pra uma vitória de RPG. Que loucura, hein, Diegão? Cara, foi tanta gritaria, tanta loucura nesse dia que a gente assistiu, nessa casa do amigo meu, que tinha um mendigo na rua, ele passou e tocou e disse, minha gente... Minha nossa. Foi desse jeito, Não, minha gente... Olha essa cena, pelo Minha gente, eu estou tão impressionado com a alegria de vocês. Aconteceu alguma coisa muito importante. Vocês estão comemorando alguma coisa muito importante. Mas eu estou passando por um momento de dificuldade e tal. Eu queria que vocês pudessem me ajudar. Eu fiquei com inveja da alegria de vocês e tal. A gente ia pedir umas pizzas, deu umas pizzas pra ele e tal. Foi desse jeito, galera. Cacete, eu imagino o Gão louco seminu. Com o Brunão. Com o Brunão. Foi desse jeito, cara. Eu tenho testemunhas que podem estar comigo, galera. Eu mostrei pro meu irmão de manhã, eu acordei, passado de 11 horas da noite, eu acordei meu irmão e disse, para o que você tá fazendo e assista esse episódio. Que é top. Assista esse episódio. Ele mandou pra mim a mensagem, bicho, foi o quê? Foi ele que disse, nego RPG, foi teu RPG, conta esse episódio do Game of Thrones. Isso é verdade, cara. Você Que se sente sensacional. amado. Eu me senti amado nesse episódio. Tá aí no top 5. Uma razão óbvia foi esse episódio com esse pessoal e esse momento do mendigo, cara. Ele realmente sentiu... Bicho, ele sentiu uma inveja da alegria da gente. Ou seja, Porque a gente tava comemorando um seriado. Olha só. ou seja, o Gão gosta desse seriado porque ele assistiu com os amigos marginais dele, né? E a gente que se rei. Se ligou, Verdade. né? Ele nunca me chamou. Nunca me chamou. Você foi chamado sem mentira. Nunca. Foi? Nunca me Não, pra mim, nunca será chamou. realmente não. Olha aí. Mas assim, Olha fechamos só. então o nosso top 1 aí, Game of Thrones. Apesar do final, vem aí Casa do Dragão, a gente vai fazer um especial aqui. Mas eu acho que GOT nos uniu. Uniu os nerds. Final de Copa do Mundo, cara. Aquela coisa de assistir o episódio um domingo à noite, pô. Final de Copa do Mundo, Final total. da Copa do Mundo. Final de Copa do Mundo. Eu acho que isso aí realmente Top nos uniu, né? O trio aqui. Marcou nossa vida, total. Marcou. Então por isso que valeu. E um grande abraço ao Esportagem, que você ficou sempre no nosso coração. Saudoso Engraçado. Esportagem. Todos os. Enfim, não vou nem Todos falar. os bares a gente fecha, né? Fechou. E aí, queria saber de você, que tá nos nossos seguidores, curtam, comentam aí. Queria que vocês comentassem
qual o top 5 de vocês? Quais séries marcaram a vida de vocês? Comentem aí se deu match com alguma aqui dos 5. Talvez a de Hugão, logicamente, difícil. Eu duvido alguém dar match com a série de Hugão, mas com a minha já deve ser mais fácil. Ei, se derem 2 pessoas, você vem aqui de sunga? Provavelmente. Após, desafio sunguinha? Após uma aula de CrossFit. O Gão vai pagar pros caras voltar lá. É certeza. E vai ser foda. Tipo, o Gão quer que você venha de sunga. Que coisa horrível. O Henry Cavill dele. Ó. Meus amigos, então, queria agradecer. Comentem aí, curtam, compartilhem esse vídeo. Eu queria saber aí, o top 5 de vocês. Comentem aí, coloquem aí nos comentários se a gente errou, se a gente acertou. E próxima semana tem mais Ressaca Nerd na sua casa, na sua mente, na sua vida. Obrigado, Hugão. Ceará. Obrigado, valeu, meus galera. amigos. Valeu. Obrigado, foi sensacional. Até a próxima. Faltou dizer Ressaca Nerd na sua alma. Valeu, galera. Obrigadão. Valeu.